Fala, Fernando. Fala, meu irmão Érico, como é que tá? Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Ao vivo é o modo de falar, né? A gente vai fazer ao vivo um canal à parte para ninguém vir. É mais fácil a gente conversar assim através de Hangout. E só que daí eu criei um canal completamente com outros nomes, com qualquer coisa, para poder ninguém pensar, né, que a gente tá fazendo essas coisas aí. E pra gente poder repartir algumas coisas novas, né, irmão? Que a gente tem visto aí e a gente tá acompanhando, né? E a propósito, hoje é dia 1º de janeiro, dia do Jano, né? Dia desse Deus pagão aí. Agora são. Agora por 15h51 da tarde. E não é por ser o dia 1º, né, que a gente tá trocando ideia, mas é porque era o momento que eu tive tempo, você teve tempo, então deu certo, a gente vai trocar uma ideia, irmão. Vamos trocar uma ideia. Hoje, como você falou, muitos aí estão fazendo festa nas festas do mundo, né? E aqui a gente vai falar um pouco de outras festas, né, irmão? Outras festas, as festas verdadeiras, né? Festas verdadeiras do verdadeiro Criador, né? Não das festas do mundo, do falso, né? Como se diz, né? O falso Criador desse século que cegou o entendimento dos homens, né? Levou eles a seguir uma coisa totalmente vã, né, sem sentido e que não preenche o nome do Eterno, não preenche nada. Eu creio que nós vamos chegar num ponto bem legal aqui, né? Até porque as informações que vão vir eu já adianto para as pessoas que são coisas bem fortes, né? São bem pesadas, que a gente mesmo aqui está tomando cuidado para não falar coisas que possam não ser verdadeiras. A gente cuidou muito, né? A gente pesquisou muito, a gente estudou, a gente pediu muita orientação ao alto, né? Irmão? Então, vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? Vamos deixar na mão de Al-Rush aí, que ele seja o guia, que ele seja o cabeça disso, que só a cabeça seja exaltada, né? E eu queria até, mais uma vez, reforçar o que eu falei no outro vídeo. Não me sigam, eu não sou ninguém, eu sou apenas um ser humano, né, que tem aberto mais os ouvidos a ouvir a voz de Al-Rush, né? Tenho tentado fazer isso, buscado isso há muito tempo, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Se vem algum testemunho contrário a esse em mim, eu peço que se afastem de mim, né, e procurem quem tem um testemunho de um filho de Al-Rush, né, de um filho de Al, né, de um filho do entendimento, entendeu? Um filho da luz, né? E é isso que eu peço às pessoas, tá? A gente está aqui com muito temor, com muito tremor pelo que vamos falar. E são coisas maravilhosas quando entendidas, né, irmão? Não é verdade? Exato. Então, eu penso assim, né? Vamos manter nossa humildade, até porque ele fala que a gente tem que ser humilde como os pequeninos, né? Para poder entrar. E hoje a gente vai entender isso, né, irmão? Nesse texto, né? Vai entender isso. Vai entender isso aí, né? E hoje eu posso dizer que eu posso te chamar de irmão sem medo hoje, porque realmente eu vejo que você é irmão no entendimento, sabe? Eu queria te deixar isso claro aqui também. Conversa comigo. Eu vejo que você é irmão no entendimento. Depois de muito tempo que eu ando assim, estudando essas coisas, né? Você é um dos poucos que eu conversei que eu vejo que é irmão mesmo. Mas eu vou passar aí pra ti, já falei demais aqui. Não quero ficar... Não, aqui... Não. Eu fico feliz com tuas palavras, Fernando. E assim, eu entendo que você fala isso porque você vê o mesmo testemunho que você procura, que você quer em você talvez você veja em mim também, né? Que é pessoa que não busca ninguém pra vir seguir, tá? Eu sei que você se afasta bem da galera, porque você já teve bastante dificuldade já com multidão indo atrás de você, com gente indo atrás de você, e um dos motivos que você não mostra o rosto, que você não mostra a cara, e eu não mostro também, porque a conclusão que eu cheguei é que as pessoas são altissimamente idólatras, as pessoas precisam de seguir um ícone, precisam de seguir uma imagem. E daí, se essa imagem é o rosto do Fernando, é o rosto do Eric, essas pessoas, assim, de forma inconsciente, vão estar nos seguindo. Não, ó, esse é o que tem um entendimento, né? Esse é o cara. Não, ó, esse tem o espírito. Esse tem, até porque hoje a gente vai entender o que é o espírito e se nós devemos blasfemar do espírito ou não, né? Vai ser esses vídeos que você falou do Ru aí, do espírito, né? É uma mera preparação. Então, se os irmãos acharam que foi pesado o que o Fernando falou nos últimos 2 vídeos que o irmão Fernando fez,
Então aperta o cinto aí, ou, né, caso você queira, achando que a gente tá aqui para fazer atrair seguidor através da gravidade, né? Então você pega, tem um xizinho no canto da tela, irmão, e eu falo isso com muito respeito a todos os irmãos que venham e que possam assistir esse vídeo, e que dá um cliquezinho ali e fecha, porque de forma alguma essa é a intenção aqui, né, irmão Fernando? Perfeito, é isso aí. Eu não quero, como você falou uma vez, você fez uma comparação bem legal, você falou, olha só, né, todos gravitando em volta, eu não quero ninguém gravitando em volta de mim, entendeu? Eu não quero ninguém gravitando, até porque a lei que eu procuro hoje não é mais a gravidade, sim o amor, né? Até eu vou fazer um vídeo ainda falando mais disso, né, complementando aqueles vídeos da gravidade, mas eu busco hoje o amor, né, o amor que é a lei do mundo que vai vir. A gente acha que esse amor do mundo é o amor verdadeiro, não é, esse amor aqui é uma sombra, né? A gente tem o amor que atrai o marido e a mulher, né, que é apenas uma sombra. Então, isso que eu busco, irmão. Eu não quero ninguém gravitando. Vocês têm que não gravitar em volta de mim, mas vocês têm que ficar em volta do Messias pelo amor, pela lei dele, ou em volta de Yahushua, né? E para reforçar o que você disse aí também, o xizinho tá do lado ali, é só apertar, né? Fechar e buscar, né? Aquilo que a pessoa achar melhor para ela, tá? É isso que eu digo. E a gente não fala isso com má educação, a gente não fala isso do ponto de vista arrogante, mas a gente fala isso com amor, porque a gente não quer, a gente tá aqui para servir. Se você acha que há alguma palavra que pode ser útil vindo a partir de nós, até a propósito, a gente tá em 2 aqui para ser 2 pessoas testemunhando, né? O que a gente está dizendo aqui agora. Então, assim, então a intenção é essa. A intenção é que você escute e você analise e retenha o que é bom, né? Agora, o problema é quando você coloca, né, essas pessoas, o Fernando, o Eric, acima de qualquer um. Daí que é complicado. Dito isso, amados, depois de dizer que a gente não quer saber de seguidor, então vamos direto ao assunto, então, para parar de conversinha, Fernando? Vamos direto. Com vocês. É porque o assunto é muito bom, né? Vamos lá. O assunto vai ser muito bom, cara. Vai ser 1 Tessalonicenses 5. Eu quero que os irmãos abram aí também e leiam comigo, né? Verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Então, acerca de tempo, estação, que no hebraico é a palavra moed, né? Que é os encontros com o Eterno, né? Os compromissos. Não necessitais que você escreva. Então, os compromissos. Então o povo já sabia, né? Não precisa ficar falando mais. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Ial virá como um ladrão da noite. Logo mais a gente vai falar, acho que até o final a gente vai falar mais sobre o ladrão da noite, né? Mas não é importante no momento. Verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então vejam que as dores de parto, a gente já vai falar hoje a gente vai falar extensamente do bebê. Tá bem, irmãos? Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Shaul não estava falando para o pessoal de Tessalonicenses. Isso aqui era uma carta avisando para nós. Era para nós, é para esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. É um absurdo isso. E se você acha que não, você tá louco. Então, infelizmente, você não está conseguindo, você não está conseguindo discernir as coisas de uma forma espiritual, no entendimento. Então você precisa buscar o espírito, o entendimento. Mas você precisa entender que isso aqui era para agora. Porque o pessoal do lado de trás não ia ser surpreendido. Eles foram surpreendidos por um acaso? Não, eles não foram. É nós que, se não prestarmos atenção, iremos ser surpreendidos como ladrão. Então, repito, essa carta que era para nós. Isso era uma profecia de Shaul. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É não para tomar o vinho de Roma, nem a pau. Aqui eu fiz uma pausa para acrescentar algo interessante, porque esse texto cita o ladrão na noite, né? Para que você não seja pego pelo ladrão na noite.
O Ladrão na Noite, para quem não conhece, isso até será comentado mais à frente nesse Hangout, né? Porque esse aqui na verdade vai ser só um acréscimo. E vai ter mais, com certeza. Mas o Ladrão na Noite, ele era o antigo capitão do templo, né? Que tomava conta dos sacerdotes, que mantinham o fogo do altar aceso durante a noite, no turno noturno. É por isso que ele cita nesse texto, né? Ele usa o exemplo do capitão do templo, que é o ladrão na noite, e a questão de você não dormir, né? Você vigiar e não dormir, porque os que dormem de noite. Isso faz uma alusão já à parábola das virgens, mas também será comentado mais à frente. Mas eu queria deixar bem claro que o ladrão na noite, ele pegava de surpresa aqueles que dormiam, né? E não é uma expressão que se refere a você ser pego como um ladrão que invade a tua casa durante a noite, mas era uma coisa referente ao capitão do templo que, ao pegar o sacerdote dormindo, né, não cuidando do fogo do altar, não mantendo o fogo aceso, no caso isso representando que o teu coração ele tem que ter o Ru, porque o Ru no nome está associado com o vento e o fogo, né, que são os dois elementos que se completam. Um atiça o outro, vamos dizer assim. Você tem que ter o Ru. E esse fogo tem que estar sempre aceso. Foi o mesmo fogo que arrebatou o Lial, por exemplo, na carruagem de fogo. Foi o mesmo fogo que consumiu o sacrifício dele diante do desafio, né, dos profetas de Baal. Também será comentado mais à frente, né? Mas eu queria fazer esse adendo a respeito do capitão do templo. Está relacionado não com o ladrão que rouba a tua casa, mas com o capitão do templo, no caso do templo de pedra, que hoje já mudou para nós, vamos dizer assim, né? E ele, quando pegava de surpresa esse sacerdote dormindo, ele tocava fogo na roupa dele. Ele era obrigado a tirar as vestes com velocidade, para não se queimar, e nisso a nudez dele ficava exposta. Então ele não conseguia esconder o fato de que ele dormiu. Ele não conseguia esconder o fato de que ele dormiu na hora de, em vez de manter o fogo aceso, ele estava dormindo. Entendeu? Então é isso que significa o ladrão na noite, você ser pego como um ladrão. Não é questão de você não saber a hora, mas é questão de você saber a hora e poder saber a hora, vamos dizer assim, e você está dormindo. E aí você não sabe a hora, porque você dormiu, você não está acordado com o fogo aceso. Mas vamos continuar o Hangout aí, que está muito bom, né? Vamos continuar. Tá certo, Márcio? Ser sóbrio. Verso 7. Por que os que dormem de noite? E os que se embebedam-se de noite? Então veja que o pessoal que tudo perdido à noite aqui, né? Verso 8. Mas nós somos filhos do dia. Sejamos sóbrios. Nós somos do dia, né? Sejamos sóbrios. Vestimos-nos da couraça da emuná, né? Que é a fé. E do orave, que é o amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Iau, o Rimo, criador de todas as coisas, na pessoa de seu filho, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação pelo nosso Salvador Yahushua, o Mehushai. E aí que a gente entra aquele papo, Fernando, que eu gostaria que você entrasse aí falando, irmão, sobre a gente ser filho do dia, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Porque você vê que esse texto ele está tratando especificamente do sinal de Apocalipse 12, de uma forma, não digo nem indireta, eu digo inclusive de uma forma até direta, né? Ele está tratando aí. Porque você veja que o sinal, né? E qualquer coisa que eu falar aí que você veja que está faltando alguma coisa, pode me interromper e acrescentar, tá? Sem problema nenhum. Você vê que o sinal de Apocalipse 12, esse sinal que se cumpriu no dia 23 de setembro de 2017, ele foi um sinal totalmente diurno, né? Aí vão ter aqueles que vão dizer, mas o eclipse também é um sinal diurno. Ele é diurno, mas ele torna o dia em noite, né? E aí todos veem, né? É um sinal visível a todos, né? Você consegue ver, ele é visual, você consegue ver. Agora, esse sinal do Apocalipse 12, que foi o alinhamento da constelação de Virgem e constelação de Leão, que vai estar rolando as imagens aí no vídeo, ele foi totalmente diurno, você não via o sinal ele era invisível, no sentido de que o Sol, né, ele ofusca a visão. E aí aquela questão, né irmão, do batismo de fogo. O que é você ser batizado no fogo e não se queimar, né? É você conseguir entender essas coisas, porque quando você vai para o fogo e se queima, é que você você está sem entendimento. Quando você é filho do entendimento, que é o fogo, você não se queima. Aí você vai entender o sinal que está atrás. É um sinal totalmente diurno, é um sinal de conhecimento. A pessoa tem que saber que está ocorrendo aquele sinal ali, para ela saber que está tendo o sinal.
Agora, quando você pega um sinal noturno ou um eclipse, um alinhamento de astros, alguma estrela que é noturno, ou um eclipse que é um sinal diurno que escurece o dia, né? Esse já é um sinal para as massas, né? É um sinal para a multidão. Agora, o sinal de Apocalipse 12 em específico, não. Esse é um sinal para os entendedores. Porque o dia está brilhando, você não enxerga nada, porque o sol ofusca a visão. Mas você sabe, você tem um entendimento que esse sinal está ali atrás. Né? É mais ou menos essa a ideia. É isso que eu entendo aqui desse... E aí o Shaul, ele usa isso de uma forma codificada, né, cara? Você vê que está totalmente codificado aí, né? Para falar que os filhos do dia, eles viriam desse sinal. Vamos dizer assim, esse sinal seria a abertura, né, da questão dos filhos do dia. Eu não sei se você concorda exatamente comigo em todos os pontos, né? Mas eu creio que sim, porque a gente já conversou, né? Claro, a gente conversou isso previamente antes, né? Então você veja que é um aviso totalmente dado, né? Totalmente dado aí que nós vamos deslanchar esse assunto. Eu não queria adiantar alguma coisa, né? Antes de chegar a hora certa de falar, mas totalmente ligado com essa questão do rapto, né? Do bebê, né? Do bebê que está falado ali na profecia de Apocalipse 12, né? O filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro, que são os filhos do dia. Né? Esses são os filhos do dia. Entende? Então isso que tem que ficar bem frisado na cabeça de quem for assistir esse vídeo até o final, né? Porque tá tudo rodando, acho que tá tudo rodando em volta desse aviso de Shaul, né? Que a gente tá falando assim, sabe? Eu até peço que não esqueçam esse detalhe até o fim do vídeo. Leva isso aí até o final. Então, e daí no Apocalipse 12, né, quando a gente entra aqui, ó, ela estava grávida com dores de parto, né? E estava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e esse que é o dragão. Isso aí tem várias pessoas decifrando pela internet, é muito interessante, né, os vídeos que tem por aí. Eu não vou citar nome nem nada, mas uma coisa que é importante lembrar é que muitas vezes as pessoas não assistem os vídeos do João Fernando, ou os meus, muito menos os meus, né? Mas a gente assiste, né, o trabalho de todo mundo, né, Fernando? A gente vê todo mundo, Por mais que falem coisas assim que sejam para nós, sejam um tipo de aberração. Eu falo isso com humildade, porque é coisa que eu falo, que eu entendo de uma forma completamente contrária, e assim como eu sei que o Fernando também entende de forma contrária, mas mesmo assim a gente procura assistir o trabalho de todos. E não, quando eu falo todos, é todos no Brasil e fora do Brasil, porque eu vejo o pessoal de tudo que é lugar, pela misericórdia do Eterno, a gente consegue compreender bem outros idiomas, então a gente consegue ir por fora e ver essas coisas, sabe? E daí quando a gente vê o pessoal falando do dragão aqui, eu acho fantástico. Não fui eu, não foi o Fernando que teve o conhecimento. São pessoas que muitas vezes não reconhecem o nome que é de fato sobre todo o nome, mas que falam de uma forma maravilhosa disso, e eu falo, legal, maravilha, né? Verdade, a gente, na verdade, né, irmão, até desculpa te dar um corte rápido aí, a gente está cumprindo, inclusive, a instrução, né, cara, que a gente vê escrito nas próprias escrituras, que fala que a gente tem que examinar tudo e reter o que for bom, né? Eu não tenho esse problema de ver um vídeo de uma pessoa que eu vejo que está falando, às vezes, uma coisa que é um escândalo, como você falou, né? Eu vejo, chega uma coisa, sempre tem alguma coisa que serve para você usar dali. Então eu vejo todo mundo, cara. Assisto todo mundo, não tem esse negócio, não. Eu sei que as pessoas não me assistem, não veem as coisas que eu falo, porque eu vejo o número de views que eu tenho, eu vejo que são poucas pessoas que veem. Tá? Isso me entristece, mas ao mesmo tempo não me alegra, porque também tem uma profecia falando que a gente teria muito pouca força, né? Muito pouca força. Isso me alegra. Não estou querendo parecer que eu estou sendo presunçoso de alguma coisa, mas não, mas está ali, tá o fato, é fato, né? Eu não tenho 50 mil views no meu vídeo, eu não tenho 100 mil views, nem quero ter, porque o dia que eu tiver isso aí tem algum problema comigo. Tem alguma coisa errada que eu estou falando, entendeu? Essa aqui é a grande verdade, porque isso mas que você já tá... É isso que está sendo falado, né, na escritura, né? Onde há nicolaísmo, onde está todo mundo indo atrás, né? Quem não sabe o que é o nicolaíta, pesquise aí que você vai descobrir. Né? Não vou falar nisso agora. A gente pode até falar mais tarde, né? Não sei. Mas assim, se tiver acontecendo isso, aí eu sei que tem alguma coisa errada comigo, meu amigo. Porque o que eu falar tem que ter pouca força. É obrigado. Isso tem que se cumprir. Né? Tá escrito desse jeito, que tem que ter pouca força. A verdade Sim. na Terra, né? Até que venha o tempo certo dela ganhar a força dela, né? Sim. E é isso que eu queria colocar, irmão. Pode continuar aí falando aí.
Não, mas você tá dando spoiler já do que a gente vai falar depois. Vamos segurar. Vai ter um spoiler. É que isso aí é importante, porque o fato de ter pouca força, a gente já vai chegar nesse fato já, porque todo o nosso trabalho tá rodando em volta desse pessoal que tem pouca força, mas vai repentinamente, por um certo período de tempo, vai ter muita força. Eu quero continuar a leitura aqui pra gente dar continuação, porque a gente já vai falar disso já. Tá bom? Vamos lá, chega de dar spoiler. Eu quero que os irmãos vão direto pro verso 5, o Apocalipse 12, verso 5, que aqui é a alma do negócio. Ele deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações. É o Yahushua. Será que é o Yahushua mesmo? Ou os dos que tem 300 nomes derivados por aí, né? Muitos deles até mutilando o nome, ou trocando o nome por outras coisas, né? Até por, né? Então aqui, será que é o Yahushua que nós entendemos, né? Ou o Jesus que o povo da religião fala, ou que os judeus chamam de Yeshua e etc. Não, esse aqui não é Yahushua. Eu quero que os irmãos entendam que isso aqui não é Yahushua. É parte de Yahushua, todavia não é Yahushua. Nós já vamos chegar lá. Ele há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Ial e para que ele ficasse alimentado durante 1260 dias. A mulher é a multidão, né? É o país, né? Posso falar, as pessoas, né? Mas esse não é o fato agora. Eu quero que os irmãos se atenham comigo ao verso 5. Eu vou ler mais uma vez aqui para deixar bem enfatizado na mente dos irmãos, porque vai ser legal hoje, irmãos. Vai ser bem legal. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Repito, não é Yahushua. Vocês vão ver que não é Yahushua. E o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. Tá legal. Daí é o seguinte, uma coisa que o Greg não falasse, né, é que esse bebê, a gente tem entendido que é o corpo de Yahushua, né? Eu vou retroagir um pouquinho com os irmãos aqui, porque a gente começou no dia 22 de novembro com essa conversa. Tudo que vocês vão ouvir aqui é conversa desde o dia 22 de novembro de 2019 até o dia de hoje, antes de gravarmos esse vídeo aqui. Tá certo? Então, assim, e daí o que acontece? A gente está chegando a entender que o bebê é o corpo de Yahushua e que provavelmente pode seguir o padrão do rapto, né? Com relação ao rapto. Ou seja, do jeito que Yahushua subiu ao céu, esse bebê também vai seguir o mesmo padrão. Então não é uma coisa assim, uma loucura que a gente está falando. E por que não é uma loucura? É porque isso segue a lei descrita em Levíticos 12, 1 e 4. Então eu só quero ler com os irmãos aqui, Levíticos 12, 1 e 4. Daí eu queria que o irmão Fernando falasse pra gente daí do que se trata isso, irmão Fernando. Então vamos lá, eu quero ler com vocês então 12, 1. Levíticos 12, 1. Levíticos 12, 1. Ele falou mais Ial a Mehushua, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher receber e der à luz a um menino, será imunda por 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Irmão Fernando, por gentileza. Aí é interessante a gente ver, até no vídeo, né, eu botei aquele trecho falando da questão do rei Melquisedeque, né, que no nascimento dele, ele nasceu e depois de 40 dias, quem não viu pode ver o vídeo lá, veio um anjo levar ele para ele ser arrebatado ao Éden, né, para esperar a destruição vir sobre a terra, para que depois ele voltasse e estabelecesse um reino, digamos assim, um reino prefigurativo, né, na terra. Mas ele teve um período que ele subiu, ele ficou lá em cima no Éden, aí depois ele volta para estabelecer um reino
tendo ele mesmo como o próprio sacerdote diante do Altíssimo, como está escrito na própria Bíblia, né, da gente. Eu não vou nem falar de apócrifos, na própria Bíblia. E aqui a gente vê que esse mesmo padrão está na lei, né, irmão? É isso que a gente está vendo. A gente está vendo que a mulher, ela dá à luz a um filho e ela fica impura por 7 dias. Esses 7 dias representam exatamente os 7 anos da purificação da mulher, né? Que ela vai ter que estar fora do arraial, ela não vai estar dentro do arraial, onde o menino está, fica impura, né? Para depois ela vir e voltar. E o interessante aqui é que a gente tem, não tem só a questão dos 7 dias representando 7 anos, né? A gente tem um complemento de dias aqui, que você soma 33, aí você fica 33 mais 7, né? No caso, o oitavo não conta porque ela já teria voltado. Mas assim, 33 mais 7, aí você tem 40, de novo. E o lindo disso, aí eu peço para que as pessoas atentem para o que eu acabei de falar do rei Melquisedeque. Atentem para isso, nós vamos aprofundar isso agora. Atentem para isso. Você veja que depois de 40 dias é que a criança é levada ao sacerdote na tenda, né, na tenda da congregação, para ser apresentado. Então, do período do nascimento, isso é um nascimento físico, né, irmão? Você vê, é um nascimento da água, né? A criança nasceu da água, ela não nasceu ainda do entendimento, né? Ela nasceu da água, é um nascimento físico, a criança entrou no mundo. É como um ser humano, ela entrou no mundo como um ser humano. E ali já tem essa prefiguração de ficar 40 dias esperando, como bebê, como menino, como bebê, né? A gente vai falar mais isso depois também, para ser apresentada aí ao sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote, né? Vão colocando na cabeça essas coisas. Entendeu? Vão colocando na cabeça essas coisas. Eu até sei que tiver alguma coisa para acrescentar, irmão, acrescenta aí. Mas eu quero firmar bem na cabeça das pessoas para elas não esquecer dos testemunhos que eu acabei de falar, de Melquisedeque, né? E inclusive, né? Vamos falar, deixa eu até terminar aqui também, que é importante falar disso. Quem que seguiu esse mesmo padrão também? Yahushua. Yahushua nasceu e no 40º dia depois do nascimento, no dia 40 após o nascimento, ele foi apresentado ao sumo sacerdote do templo, né? Como rezava a lei de Yahushua, né? Como reza na lei, ele cumpriu a lei, por isso que ele inclusive, né? A gente vai até falar mais sobre isso, né? Que ele cumpriu por 2 vezes, né, irmão? Né? Exato. Perfeitamente. Porque, eu não sei se eu falo disso agora, tá? Mas se pelos tópicos, não, né? Tranquilo. Eu vou falar também, então. Não, já então tá, na sequência aqui. Vamos lá. Ele cumpriu no nascimento físico, né? Ele cumpriu. Ai, cara, esse é muito lindo, né, irmão? Ele cumpriu no nascimento físico os 40 dias, cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei de Yahushua, aquela lei prefigurativa de Yahushua e tal. E depois, quando ele nasce do entendimento, né? Ele cumpre o nascimento do entendimento para ele mesmo, né? Que ele cumpre o próprio Ru do nome dele, vamos dizer assim, numa segunda vez que ele cumpriu na imersão, mas ele cumpriu depois o definitivo, que foi justamente quando ele ressuscita dos mortos, né? Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
que foi justamente quando ele ressuscita dos mortos, né? Que ele nasce novamente, ele renasce, mas renasce com um corpo incorruptível, renasce para a eternidade, renasce, né? No entendimento, ele vira um ser de entendimento, embasado no entendimento. Ele também anda 40 dias na Terra, né? E depois ele se apresenta ao Pai, né? Você vê que coisa assim, se apresenta definitivamente ao Pai, né? Para não voltar mais, vamos dizer assim, né? Não voltar mais, sabe? Isso é uma coisa muito linda, né, irmão? Olha, eu não quero adiantar o que a gente vai dizer, né? Mas eu quero que as pessoas, digamos assim, firmem bem essas coisas na mente. Não é difícil firmar, porque são histórias que são bastante faladas, assim, né? Na religião, quando a gente estava na religião, a gente escuta bastante no dia a dia, quando vê um filme, fala bastante disso. Mas hoje a gente vai entender isso, né? É isso que é bonito, né, irmão? Exatamente. Isso aqui é espetacular, né? Eu creio que eu acho que eu coloquei bem essa parte aqui agora por enquanto, né? Vamos ver aí. Nós temos mais padrões também, né? Na lei, mais né? padrões, sim. Mais padrões de 40, né? A própria lei, né, Fernando, ela foi entregue em 40 dias, por exemplo, né? O dilúvio que aconteceu por 40 dias, né? O Lial caminhou... Irmão, eu até sou obrigado, sabe? A lei, você veja que coisa incrível, né? A lei foi entregue em 40 dias, você acabou de falar, né? Merusha, você veja que Merusha, ele subiu ao topo do monte. Aquele monte, o que ele representava, aquele topo do Monte Sinai? Ele era a morada do Eterno, ele representava fisicamente uma morada, era uma representação, uma alegoria. O Eterno se apresentou para ele lá em cima, fora de uma sarça, né? E ele sobe na casa do Eterno e fica 40 dias, cara, para receber justamente o ensinamento que ele trouxe ao povo depois dos 40 dias, que era, no caso, as tábuas da lei, que a gente já conhece a história, né? Cumprindo o mesmo padrão de tempo, né, irmão? E você vê que quando ele desce, há uma separação, né? De dois povos ali, né? Um povo crente e um povo não crente naquilo, né? Sim. O povo que acreditava naquilo e o povo que não acreditava, né? Mas é espetacular, mano. Pode continuar aí. Eu sei que eu te cortei, mas obrigado por frisar bem essas coisas. Isso que é o importante de estar fazendo isso aqui, é dessa ideia mesmo. Tudo que a gente lembrar, a gente colocar aqui. Mas isso é importante fixar na mente das pessoas, cara, porque tá tudo relacionado com o que a gente quer falar, né? Sim. Então, a gente vê que não é uma coisa que a gente tá... Eu quero que fique frisado, não é nada que a gente tá inventando. Isso tá tudo dentro dos padrões da Escritura, dos padrões históricos de Israel, né? De Al-Shoru. Então, a gente só tá tentando decodificar isso aí, né? Só isso. Exatamente, tentando decodificar esse assunto, né? É muito interessante, né? E lembrando de padrões, né? A gente falou um monte de padrão aqui, mas tem mais, tipo, por exemplo, né? Nós temos os espiões da Terra Prometida, né? Nossa, outra coisa o Yahushua e o Caleb, né? Espiando a Terra para ver mais um pessoal lá que não aguentou o tranco, mas o Yahushua e o Caleb não, dá certo sim. Né? Nós temos a tentação de Yahushua, e uma coisa que é muito legal lembrar, Fernando, é o fato assim, que a tentação de Yahushua, ela aconteceu de uma certa forma física pro povo, né? E que ela também é embasada nos 40 anos de deserto, né? Porque os 40 anos do deserto o povo ficou perdido em jejum, né? Assim como Yahushua também ficou em jejum por 40 dias no deserto. Exato. Então uma coisa é uma cópia uma coisa da outra. Daí quando a gente pode ver isso, né? E quando que a gente vai... Será que a gente vai passar por esse jejum? Porque a gente já vai começar a falar desse padrão, né? O Fernando já começou a falar sobre Yahushua cumprindo um padrão físico 2 vezes. É isso que vamos tentar deixar bem na linha aqui para vocês aqui. Nós temos um bebê que vai nascer. Vai ou não vai? Vai. Nós temos um padrão a ser cumprido pelo bebê que nasce, pelo bebê Yalhudin que nasce. Esse sendo 40 dias após o seu nascimento, ele se apresenta ao Eterno. Até aqui tá tudo certo? Tudo certo. Tranquilo. E daí nós temos uma série de pontos apontando a números 40, né? E um número 40 muito interessante é os 40 dias que Yahushua ficou perdido no deserto e os 40 dias que o povo de Israel ficou perdido no deserto. Só que interessante, né? Por que o povo ficou 40 dias no deserto? Porque não creram em El. Eles tinham roupa, calçado, comida, a rocha seguia eles, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, e não era o bastante para eles ainda. Não, nós queremos mais, né? Sempre blasfemando, usar um termo pobre aqui, né? Um termo chulo, mas enchendo a paciência do Eterno, né? Até que o Eterno não, esses caras estão de sacanagem comigo, não vou. E daí, quando é que a gente vai passar por esse padrão? Pode falar pra mim.
Detalhe, irmão, né? O fogo é um símbolo do quê? É o símbolo do entendimento, né? Do Ru do nome, né? É isso aí. Mas continua aí. Continua. É bom lembrar sempre esses pontinhos assim, porque daí as pessoas vão montando. Elas vão vendo que o nome, ele tá gravado no plano de salvação. O nome tá gravado na criação, o nome tá gravado nos sons da natureza. O testemunho, o código chamado Yahushua, que é um código de salvação, né? Sim. Isso é uma coisa até bom adiantar, assim, já é um código de salvação. O Eterno gravou em tudo, né? Mas vamos lá, continue aí, irmão. Continue. Sim. E não, esse código de salvação, né, quando a gente chegou à conclusão, eu quase padeci, amados. Essa é a realidade. Quando a gente tava conversando com o Fernando sobre esse código de salvação, foi muito lindo, porque tudo tá em volta, tudo está relacionado ao nome de uma forma absurda. Em todo caso, por que tá acontecendo isso, então, de 40, né? Então, 40 anos no deserto, o Yahushua representou também esses 40 dias no meio do deserto, logo que Yahuhanan, o imersor ali, que eu batizo com água. Mas tem um, e esse camarada é muito maior que eu. E ele vai batizar vocês com espírito, com entendimento, com o fogo, com vento do nome, né? Aquela pomba, qual que é o barulho que a pomba faz mesmo, meus amados? Só para lembrar? É espetacular, né? A gente vê o Eterno testificando, né, naquilo que ele fez com as próprias mãos dele, com o poder da sua palavra, né? A boca dele abriu e ele fez as coisas, e ele, naquilo que ele fez, ele colocou o testemunho dele próprio, né, como testificação. E a maior prova disso é um outro animal, né, que durante a lei de Yahushua, quando as pessoas não tinham condição de sacrificar uma pomba, né, simbolicamente, a lei toda é um aio, né, uma aula, elas poderiam levar uma outra ave para sacrificar lá. E foi exatamente essa ave, a pomba, né, que já foi mostrado aqui, e essa outra ave que agora eu vou mostrar, que foram seguindo o padrão da lei de Yahushua, né, que foram oferecidas na hora que o Messias foi apresentado ao sumo sacerdote do templo em Yahushua, em Jerusalém, né. É incrível que a gente já vê a ligação desses dois animais como um símbolo de um sacrifício pelo entendimento, né? É um sacrifício simbolizando o sacrifício do entendimento, que justamente é o que significa o corpo do Messias, né? Mas lá na frente a gente vai entender isso daí, sabe? Então é exatamente o que significa. E isso nos arremete também à questão da mulher samaritana, né? Que ele fala que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, em entendimento e em verdade, que é exatamente o que significa, o que representa esses dois animais, inclusive o seu próprio som do Ru. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E essa ave é a rolinha, e agora a gente vai escutar ela também para ver o que acontece, né, nos sons que ela produz aí. Então quando você vê isso, você vê que teve um padrão também
e aconteceu em nós. Tudo a gente leva a crer que o povo do Brasil, isso não é um assunto, meio que está relacionado com o assunto, meio que não está. Mas o povo do Brasil é a continuação do povo de Israel, é as outras tribos que se misturaram, nós somos os samaritanos aqui, né? Exato, os judeus marranos que eles chamam, né? Convertidos na marra. Os cristãos novos, né? E o que acontece, né? A partir desse ponto, a gente entende que nós estamos em um jejum ferrado também. E esse jejum aconteceu da mesma forma que o povo provocou o Eterno no meio do deserto. Lá atrás, o povo de Israel provocou o Eterno a um nível máximo. Não aceitando o Filho. A partir do momento que não aceita o Filho, nós ficamos 40 jubileus sem nada comer, de forma espiritual. Nós ficamos 40 jubileus em jejum, tendo que comer carne de cavalo, que é o termo sus, o nome Jesus. Tendo que comer carne impura, que é carne de porco, que também, por sua vez, é o nome de Jesus, que em latim, sus é porco. Isso aí o Fernando já teve o trabalho de colocar no produtor, né? Sim. Muito bem colocada essa tua comparação aí. Por 40, sim, por 40 jubileus, né? Que a gente tá perdido nesse deserto. Mas agora... É até importante, irmão, explicar para ele, até desculpa te cortar, explicar os 40, o que são esses 40 jubileus aí. Né? Eu sei que você vai falar, mas sim, deixa bem detalhado isso aí. 2.000 anos que nós vivemos aqui depois que Yahushua morreu, né? É até importante a gente relembrar, né, os jubileus aí, que são 50 anos, são 40 jubileus de 50 anos, né? Que vai dar 2.000 anos. Aí fecha em 2.000 anos, né? E engraçado que esse jubileu ele vai se findar agora, né? Nós estamos pertinho de findar esse timing aí, né? Então, são 40 jubileus de 50 anos, né? Então é isso que é o que se trata, né? Esse período aí, né? Que a gente tá perdido no meio do deserto, né? Então, daí não esquecer, né? Que em Lucas 2 e verso 22, então esse negócio de 40, a gente tá falando de 40 aqui, né? Esse é o papo do momento. E em Lucas 2 e 22, né? Que a gente puder ligeirinho ali, se os irmãos puderem abrir conosco. Em Lucas 2 e 22, isso nos mostra que Yahushua pessoalmente seguiu esse padrão, né? E cumprindo-se os dias da purificação dela, Yahushua, para começo de conversa, ele nunca deixou ninguém quebrar a lei. Até porque muitos dizem que ele nasceu em época de trombetas, que é o outono. Mas no outono, todos os machos, todos os homens têm que estar dentro de Israel. Então Yahushua não fez o Yahuzaf, o José, quebrar a lei. Assim também, Maria não iria quebrar a lei. Então o Yahushua, ele nunca quebrou a lei, nem ele nem os pais. Então, aqui no Lucas 2 e 22, está dizendo, e cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, 40 dias, que são 7 dias, mais 33, né? O 8º dia já é o primeiro dos 33. Então, ela ficou 40 dias, cumprindo a purificação dela, segundo a lei do Yahushua, que nós acabamos de ler lá em Levíticos 12, né? E o levaram a Jerusalém, para apresentar ao Eterno, para apresentar ao sumo sacerdote. Então, o Yahushua, ele cumpriu a lei na primeira instância, como o Fernando fala ali, né? E daí, como o Fernando já citou também, na segunda instância ele também cumpriu a lei, né? E daí eu quero convidar os irmãos para irem comigo em Atos 1 e o verso... Vamos ler a partir do 2. E daí o 2 e o 3 eu queria ler com os irmãos. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Ruha, Espírito, tá? Pelo seu entendimento. Não esqueça que Espírito é entendimento, amados, tá? Aos apóstolos que escolheram. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, ele padeceu, ele morreu, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Provas essas, gente, que o pessoal morreu com requinte de muita crueldade por crer de forma absoluta do que viram, né? Sendo visto por eles por espaço de quantos dias? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino do Eterno. Então, coisa linda. É lindo isso aqui. Então, Yahushua, quando ele morreu,
Desculpa, quando ele nasceu da forma física, ele esperou 40 dias, um período de 40 dias, para nós poder, para ele poder ser apresentado ao sacerdote. E quando ele nasceu, depois da sua morte, quando ele renasceu já com o corpo transcendente, né, esse termo aqui, ele também ficou 40 dias até fazendo obras, milagres e maravilhas, que os irmãos conseguem ver em Lucas ali, coisa mais linda do mundo, né? Ele encontra com os caras ali no caminho de Emaús, e o pessoal não reconhece ele. Mas enquanto ele falava, enquanto ele repartia o pão, aquecia o coração deles. Então se veja que ele ficou falando coisas maravilhosas. Ele chega perto do pessoal, né? Ele atravessa a parede, mas ao mesmo tempo que ele consegue comer peixe, né? Comer pão, comer peixe com o pessoal, né? Ele come irmão, com o pessoal. É coisa tangível e coisa abstrata e concreta, né? Eu quero reforçar. Gravem bem esses detalhes, hein? Por favor. Gravem bem. Tudo que o Eric tá falando aí, as coisas que aconteceram durante a Al-Husha nos 40 dias, guarda na mente de vocês. Vai lá, irmão. Vai lá. Não, sim. Então tudo que ele fez, né? Ele, primeiro de tudo, até uma importante a gente não esquecer. Logo vocês vão entender o porquê de tudo isso. Ele vai se apresentar uma mulher prostituta, né? Logo que ele levanta, né? Ele se apresenta uma prostituta, né? Que é a Maria Madalena. Depois disso, ele anda por aí, um pouco aqui, um pouco acolá, e logo nós vamos explicar melhor também, né, Fernando? Como é que funciona, como é que esse padrão vai possivelmente se repetir, amados. Tá certo? Então, e a gente repete, o que a gente tá falando aqui é com muito temor e tremor, né? Isso o Shaul fala no capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Com temor e tremor. A gente não pode falar uma coisa dessa aqui, porque é uma coisa extremamente séria. Extremamente séria. O irmão Fernando quer falar mais alguma coisa com relação a isso, irmão Fernando? Não, mas agora o próximo, a coisa que a gente pretende falar aqui agora é sobre quem é este bebê, né, Fernando? Vamos falar de quem é este bebê do Apocalipse 12. Mas pode ficar à vontade, irmão. Fala o que você quiser. Só afirmar de novo, né? Mantenham na mente, porque geralmente não, cara. Sempre o Eterno trabalha com padrão de duas testemunhas, né? De duas ou mais testemunhas para alguma coisa. Por isso que nós temos as sombras das coisas futuras. As sombras das coisas futuras são testemunhas, né, do passado, de coisas que vão acontecer no futuro. Isso são as sombras. É por isso que nós vamos ter duas testemunhas testemunhando durante o período da pregação da última mensagem, do último sinal, que vai ser a mensagem do reino que vai ser pregada a todas as nações, né? Ele guardou duas testemunhas para que eles iam testemunhar e reforçar aquilo que vai ser dito, né? Então, esse padrão duplo é um padrão constante. E se você vê uma coisa acontecer uma vez, é porque ela vai acontecer de novo. Isso é fato, né? E é isso que eu queria deixar reforçado aqui, irmão. Se quiser continuar, pode vamos partir para o próximo tópico aí, né? Não, sim. É que na verdade que a gente vai tentar descobrir agora quem que é o bebê. Mas reforçando o que o Fernando tá falando aqui, testemunhando o que o Fernando tá falando aqui, é que não aconteceu só uma vez isso, né? Essa sequência aí do antes do rapto. A gente quer explicar para você o que acontece antes do rapto. É isso que a gente descobriu, né, pela misericórdia do Eterno, tá? E se for da vontade dele, que a gente não tá aqui para mentir, nem para enganar ninguém, nem para ele revelou, não é isso. Ele não revelou nada para ninguém aqui. A gente, através de estar pesquisando aqui, pela misericórdia dele. Eu entendo da misericórdia dele. Tá? A gente não é profeta aqui, a gente já falou isso no início. Não siga a gente. Analise vírgula por vírgula do que nós estamos falando e sigam, só entendam, né? Procurem compreender e reter o que for bom. Tá? Então a gente vai tentar descobrir quem é esse bebê agora aqui. Até porque, né, irmão? Até porque esse padrão duplo, ele é uma coisa constante. Você pode ver que nós temos ali, desde o Éden, isso, né? Você tem sempre dois testemunhos. Você tem Caim e Abel, né? Você vê que Abel morre como Messias, né? Depois vem Sete. É sempre um testemunho duplo. Nós temos aí no caso também de Aaron e Merúshua, são dois, o mais velho e o mais novo, o irmão mais velho e o irmão mais novo. São sempre dois para confirmar, né, alguma coisa. Você já reparou? Nós temos Esaú e Jacó, né, e Al-Rukaf, né, Esaú e Al-Rukaf. A gente tem sempre dois, a vida sempre é dois, cara, constantemente, né? Você tem as duas esposas de Jacó, né, Raquel e Lia.
é sempre assim uma coisa mostrando que o segundo sempre é melhor, né? Já reparou? É aquela coisa, o segundo sempre é melhor. Então o que eu quero que as pessoas usem o entendimento, né? Entender o seguinte: se aconteceu lá atrás, vai acontecer de novo e vai ser melhor na segunda vez. Vai ser muito melhor. Lembra, irmão, que você me fala a respeito digamos, da dispensação se já foi glorioso, né? A dispensação da letra, né? Você fala para mim. Sim, imagina então a dispensação do entendimento, do espírito, né? Do entendimento do espírito. Isso está escrito, né? Isso aí foi falado por Shaul. Então você veja, se o primeiro foi bom, o segundo então será absurdamente melhor, né? Se o primeiro templo lá em Jerusalém foi algo assim, vocês vão entender, né? Isso aqui hoje, né? Exatamente. É isso aí. E isso será entendido. E isso será entendido. Nós vamos explicar essa passagem hoje aqui de forma muito maravilhosa. Tá certo? Vai ser muito fantástico você poder entender que ministério seria esse, né? Do Espírito que talvez ainda vai chegar. E detalhe, é o ministério do vento. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Do sopro, daquele que está... Aquela palavra que liga Yao ao Shua. Mas isso vai ser explicado daqui a pouco também. Isso até o Fernando já deu uma palhinha disso no vídeo anterior dele. No último vídeo que ele fez aqui, que foi o nome 2, né? O Hu. Ele fala sobre o Liao e o Shua, mas a gente vai falar disso de novo aqui também, tá certo? O que eu vou falar agora aqui, irmão, é sobre quem é o bebê. Então esse bebê, aparentemente, né, a gente entende aqui que ele é... Eu queria que os irmãos fossem em Apocalipse 3, no verso 12 comigo, tá? E os irmãos entendessem como é que vai funcionar essa coisa aqui, tá certo? Na verdade, eu vou até ler antes com os irmãos aqui. Eu quero que os irmãos abram a partir do Apocalipse 3 e 7, na verdade. Porque eu já vou falar sobre Filadélfia aqui, Fernando. Tá bem? Daí eu quero que os irmãos abram o Apocalipse 3 e 7, que vai ser o... Tá? Então vamos lá. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o Hodshu, aquele que é supremo, né? O que é verdadeiro. Mente? Não mente, ele é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força. Você é um bebê. Você é um bebezinho. Você sabe chorar, falar o nome do pai. E os irmãos já sabem, se os irmãos quiserem precisar um bebê chorando, é Yao. É só isso que você pode falar. Guardasse a minha palavra. Agora, se você falar pra mim que a palavra é Bíblia, vai ser complicado você explicar isso pra mim. Porque no Apocalipse, aqui mesmo fala que Yahushua é a palavra. Tá? Então, guardasse a minha palavra. Você guardou o Salvador, você guardou Yahushua. E ele fala que ele fala que ele mesmo é a porta também, né? Ele fala, eu sou a porta. Eu pus diante tinha uma porta aberta. Ele mesmo, ele se pôs diante de ti, essa que é a verdade. Yahushua. Ele fala Yahuhana, né? Em João 10, né? Eu sou a porta das ovelhas. Ovelhas que é um bicho fraco também, né? É um ser fraco, não tem força pra nada uma ovelha. Né? Não tem reação. Por isso que ele foi como uma ovelha ao matadouro, né? Mas aí no verso 8 aqui, na última frase, é sensacional. E não negaste o meu nome. O nome é Yahushua, o código para salvação. Vamos continuar. Verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Local de ensino de Satanás, né? O pessoal que aprende as coisas do inimigo.
né? Aos que se dizem judeu, a palavra judeu ela não existe, então é Yahudin, aqueles que se dizem povo do Eterno, a povo do Yah, povo Exato. que seja povo de Deus. Isso é importante, irmão. É tipo assim, essa palavra, como ela está traduzida aí, ela assassina o entendimento, sabe? Assassino o Yahudin. Assassina o espírito, é uma blasfêmia contra o espírito, porque tira o espírito da palavra, é isso aí. O que é judeu? Judeu é aquele povo que mora lá em Israel, que anda com a trancinha, com aquele chapéu? Não, cara, o judeu, o termo judeu vem de Yahudim, os adoradores, eles se dizem adoradores de Yah. Vem de Yahudim, que quer dizer que vem de Rodô, que é adoração. Eles se dizem adoradores de Yah, mas não são. Eles estão dizendo ser, eles afirmam completamente que são, mas não são. Entendeu? Por quê? Porque eles blasfemam o Ru, já começando pela própria tradução errada da palavra, né? Então, sim, eles blasfemam o Ru. Não tem como você adorar o Eterno se não for, como está escrito, em espírito e em verdade, em Ru, tá? E em Shua. Você tem que adorar ele em Ru, entendimento, e em Shua, através da palavra da salvação dele. E mais, tem que nascer também, para nascer de novo, tem que nascer do Ru e do Shua. Mas a gente já chega lá. Esse vai ser boa. Esse eu acho que vai ser talvez um dos pontos altos aqui da nossa conversa hoje, né? E daí, ó, olha que engraçado aqui, Fernando, ó, e não são, mas mentem. Então esses caras estão mentindo. Eles não adoram, eles não são adorador de Yah. Eles se dizem Yahudim, eles se dizem povo do Eterno, povo de Yah, povo de Deus, o povo da religião, qualquer um. Mas não são, mentem. Continuando aqui. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Aqui, segura, Fernando. Calma, Fernando, não ainda, Fernando. E saibam que eu te amo. Isso aqui é fantástico. Que coisa fantástica. Vamos continuar aqui porque eu quero explicar quem é o bebê ainda, que eu não cheguei lá ainda. Mas eu vou deixar lido já o Apocalipse 3 aqui. O verso 10. Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam da terra. E daí que nós repetimos, nós lembramos 1 Tessalonicenses 5, que nós lemos no início, onde fala que Yah não nos separou para a ira. Vamos lá, então vai vir uma tentação, uma coisa pesada sobre a terra, mas vai ficar tudo tranquilo. Número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém roube o que está na tua cabeça, né? O teu entendimento, a tua compreensão. 12. É aqui que eu queria chegar, aqui no início eu queria ler com os irmãos, mas eu vou ler com os irmãos agora. Vamos entender quem é esse bebê. A quem vencer, eu farei coluna, repito, coluna, eu vou falar mais uma vez, coluna no templo do meu Eterno, do meu Yahurim. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Eterno e o nome da cidade do meu Eterno, a nova Yahusholeim. Eu não vou nem falar de Jerusalém aqui, é a nova Yahusholeim, a verdadeira, que desce do céu, do meu Yah, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça, o que o Ru, o entendimento, a compreensão das coisas, diz a igreja. Ou seja, quem é que seja esse Ru aí, que nós vamos chegar a entender. Então, eu pedi para os irmãos focarem na coluna do templo, né? Na coluna do templo. Eu queria que os irmãos agora fossem ligeirinho comigo, lá em Apocalipse capítulo 21, certo? No capítulo 21 e capítulo 21 e verso 22. Então 22. Eu falei para os irmãos lindo que isso, é coluna. Eu falei aos irmãos ali que é coluna, né, no capítulo 3 de Apocalipse. Agora eu quero que os irmãos vejam comigo aqui, capítulo 21, verso 22. Os irmãos ficam pensando, né, será que vai ser coluna no templo? Vai ter um templo, né? Um templo, vai ser feito de tijolo? Não. Por que não? Porque os irmãos estão com a visão errada do que é um templo. E nela eu não vi templo. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 22. O texto se auto-explica. Não vi templo, exatamente, não vi templo. Vê que o texto se auto-explica, cara. É, porque o templo é quem, cara? Olha porque ali, o templo coisa linda. É Yah, o Todo-Poderoso, Yahurim, e o Cordeiro. Acabou. Então, não era o templo. Então, a coluna desse templo é o bebê, irmão Fernando. Exatamente. Vamos lá. Não vi templo, né? Porque o templo é o próprio Eterno, Yah, e o seu filho, Yahushua. Então, Yahushua é o templo, porque os dois são um, tá? E no meio, o que tem no meio do nome? Ru, né? É o Ru.
Então, se a gente começar a analisar isso aqui, a gente vê que o Hu, a gente pega a questão do Menorá. Deixa eu falar primeiro do Menorá, que daí a gente vai ter uma boa entenda. Você tem a questão do Menorá dos Hebreus, né? Que como eu já falei no outro vídeo, eu vou dar uma comentada aqui. Que o Eterno mandou fazer, tá? Aquele Menorá dos 7, que representando os 7 entendimentos, dos 7 espíritos, como dizem, né? E no meio, eu já expliquei que no meio ele representa justamente o Hu do nome, que é o entendimento do nome, né? E se a gente olhar esse Menorá, a gente vê que o meio ali, ele é a coluna do Menorá. Ele sustenta a Menorá, o entendimento. Entendeu? O entendimento. E ele sendo coluna, o entendimento sendo coluna, ele já está dizendo quem, no caso, vai ser a coluna desse templo. Tá? Ele já está dizendo quem vai ser a coluna desse templo. Porque se a gente voltar lá de novo, né, onde a gente estava antes, né, Filadélfia 3:12, né, a carta de Filadélfia no Apocalipse 3:12, desculpe. A quem vencer, farei coluna. Dá uma olhada no Menorá ali. Coluna. Sustentação do Menorá. Se tirar aquilo ali do meio do Menorá, ele desmonta. Cai 3 para um lado e 3 para o outro e desmonta. Então, o entendimento é a coluna. O Hu é a coluna. Entendeu? Farei coluna. E é engraçado que ele está associando o entendimento, irmão, com pessoas. Ele tá identificando o entendimento, o espírito, né? Aquilo que a religião chama de Espírito Santo, né? O entendimento, ele deixou de ser uma coisa apenas abstrata. A gente está falando de uma coisa abstrata. O entendimento é uma coisa que está na mente da gente, né? É o entendimento da verdade. Ela forma o nosso corpo. O entendimento é que faz você andar, faz você não tropeçar, faz você cozinhar sem errar a receita. Ele faz você consertar uma máquina sem tomar um choque. Isso, exato, mano. Ótimo, irmão. Nossa, né? Agora você imitou, é isso aí. A diferença entre um animal e um homem é justamente o entendimento. É exatamente isso daí. Esse entendimento é uma coisa abstrata, né? Uma coisa importante, Fernando, uma coisa que é importante é que o animal, ele tem o ser, que é Yao. Ele, no entanto, grande parte dos animais, né, falam Yao, né? Você pega ali pra ver os animais falam Yao. Daí os animais também têm a alma, né? Eles sentem dor, eles sentem raiva, eles têm senso de defesa, senso de urgência, mas não tem espírito, eles não sabem falar, eles não têm pra eles um nome, né? Tem raciocínio lógico, né? Eles não têm um raciocínio lógico pra nada, né? Então é isso. Então desculpa cortar você, irmão. Não, mas é exatamente isso daí. Como é que você vê a obra do entendimento? O entendimento é uma coisa abstrata, né? Você vê a obra do entendimento quando você põe ele em ação. Você vai lá, você cria alguma coisa. Tá dentro da tua cabeça aquilo. Foi assim que o Eterno criou o mundo. Ele falou que ele criou primeiro no espírito para depois criar no físico. Ele criou no entendimento primeiro, depois ele botou em ação a obra. E a gente como coisa linda, né, meu irmão? Olha só isso, cara. A gente como imagem e semelhança dele, nós somos imagem e semelhança dele, cara. A gente faz igual na terra, a gente pega lá o ferro, a gente minera o aço, a gente derrete o aço, a gente coloca numa forma, a gente molda uma peça, entendeu? A gente vai lá, faz uma mistura química, faz uma tinta, a gente faz uma maquiagem para uma mulher. A gente o quê? Trabalhando o quê? O entendimento do mundo, as coisas do mundo, claro, é o entendimento do mundo, é essa sabedoria do homem, do mundo, né? Então, irmão, é isso que a gente faz. Então, o que esse texto ele está fazendo com isso, cara? Olha que coisa absurda o que esse texto está fazendo com isso. O Eterno está falando que a coluna do templo, que o homem carnal vai ver isso como uma coluna de pedra na hora, né? Mas o homem espiritual vai ver isso aí como o quê? Como um entendimento sustentando o governo dele. Olha que coisa linda, cara. Ele está transformando o que é uma coisa abstrata em pessoas, é gente. Ele está falando que pessoas serão o Hu, pessoas serão o Hu, pessoas serão o meio da Menorá, cara. Amigo. Pessoas, sim. Essas pessoas são os de Filadélfia. Sabe, eu não sei até se eu tô me adiantando aqui no que eu quero falar, cara. Não, é isso mesmo, o próximo sabe? É isso aqui mesmo. O bebê é a coluna que, por sua vez, é Filadélfia. Exatamente. É Filadélfia, porque o único das 7 igrejas que vai se enquadrar nesse perfil de bebê é Filadélfia. Exato. E por que isso? Porque ele fala ali: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome o que você tem. Toma a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna do templo. Entendeu?
Como aí, voltando no versículo 10, ele fala: te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse é o rapto. Esse é o rapto. Ele identificou quem é a coluna do templo. Ele identificou o momento do rapto e quem vai ser levado. Cara, isso eu espero que todo mundo esteja entendendo isso, que a gente acabou de dar uma identidade pro bebê, né? Meu irmão, pode continuar, fala aí, irmão, que você falar. Identidade pro bebê, mas vamos ter mais identidade pro bebê ainda, e não esquecer, Shaul assinou isso embaixo, que o Eterno não separou vocês para a ira. Mas o Shaul vai assinar mais embaixo, muito, muito mais coisa ainda. Uma coisa que é interessante agora, Fernando, também, é que, bom, vamos recapitular aqui para ninguém perder o raciocínio, Fernando. Né? Que primeiro de tudo, então, nós temos um bebê. Esse bebê vai cumprir um padrão que Yahushua. Será que foi só Yahushua? Não, houve mais, mas a gente já vai chegar lá, né? E daí nós temos um padrão. Então, Yahushua cumpriu um padrão, esse bebê vai cumprir o padrão, porque esse bebê é o corpo de Yahushua. Que já vamos chegar nessa conclusão agora aqui, que o bebê de fato é o corpo de Yahushua, tá? Nós entendemos que o bebê é Filadélfia, o bebê é a coluna da menorá, que sustenta todas as festas. Nós vamos falar mais da menorá ainda, você vai falar mais, vai destroçar o assunto da menorá, né, irmão Fernando? Vai ser legal. E daí aqui, ó. Então, agora, uma coisa que é interessante, que a gente tem que chegar a uma conclusão aqui. As virgens do Mateus capítulo 25. Haveria uma possibilidade de encaixar Filadélfia sendo as virgens? Então eu queria que os irmãos fossem lá pro capítulo... Vamos ver Apocalipse primeiro, né? Ver Apocalipse... Vamos voltar ao Apocalipse 3, num pequeno detalhe. Aqui, vou voltar no 3 aqui, para analisar aqui o que acontece, né? O que acontece? Eu quero que os irmãos abram o 3 e o verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao pessoal que está no lugar do ensino de Satanás, ao que se dizem Yehudin e não são, mas mentem. Então esse pessoal mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então esse pessoal, assim, vamos só esclarecer uma coisa aqui. É que eu não tô falando que eu sou 144 mil, nem o bebê, nem Filadélfia, nem nada. Nem o Fernando. Você não viu a gente afirmando isso em momento nenhum. Eu espero ser. O desejo é grande, né, irmão? Mas... O desejo é grande. Depende de Augusto, né? Não depende de nós, né? Quem for vai saber na hora, né? Quem for vai saber. E a gente vai se mostrar que a gente vai ficar sabendo, né? E daí é o seguinte, e a gente também que não é testemunha de nada, a gente tá se unindo para fazer esse trabalho aqui, mas as testemunhas é Enoque e Ulial, que nunca morreram, estão nos céus e vão voltar. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre Enoque e Ulial, e apertem os cintos. Então aqui ninguém tá falando nada, a gente procura ter o mínimo possível de presunção, porque aqui não tem nenhum homem perfeito, entendeu? O perfeito é Ial, e se você tá seguindo o nosso papo aqui, tem que tomar muito cuidado, tá certo, irmãos? Então, vamos lá. Então, vamos vir prostrado, adorar prostrado aos pés. Eu quero convidar os amados agora para fechar esse assunto lá comigo em Mateus. Quero que os irmãos dão um pulinho, vamos viajar lá para Mateus. Mateus, capítulo 25. Vamos ler ligeirinho aqui? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas saíram? Todas saíram. O que seria essa lâmpada, amados? Essa lâmpada seria a salvação. Opa, eu aceito. Um homem morreu por mim? Morreu por mim. Vamos lá. Verso 2. E 5 delas eram prudentes. Um pedaço delas era prudente, né? E as 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, tomaram a salvação também. Vejam que a lâmpada é uma representação da salvação. Não levaram azeite consigo, não levaram entendimento consigo, não levaram o ru consigo. Mas as prudentes levaram azeite às suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então as prudentes levaram azeite, tá?
Verso 5. E tardando o esposo. Então o esposo tarda. Todo mundo vai esperar o esposo? Todo mundo vai esperar. Quando que todo mundo esperou pelo esposo? 23 de setembro de 2017. O esposo veio? Não, o esposo não veio. O esposo tardou. E Al-Rushd não mentiu. Ele contou uma parábola aqui, por cima aqui, mas olha o peso disso. Tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite. Então, não tem meia-noite no horário judaico. Não é assim como a gente usa aqui, tá certo? Então, no meio da noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saem ao encontro. Eu entendo que aí vem o esposo, vai ser gritado assim: ah, olha, Jesus está voltando. Ou os outros 500 nomes que existem por aí, né? Porque existem 500 nomes, né? Yeshua é só um deles, né? Não adianta a gente querer citar os nomes que andam por aí, porque a gente não tá aqui pra ficar mandando indireta, a gente não tá aqui ficar mandando conversinha pra ninguém, videozinho resposta. Isso aqui também não é coisa que pertence a nós, né? A gente só vem aqui pra testificar do que a gente entende ser a verdade, e se não for verdade, pra começo de conversa, que nós nem estaríamos começando a fazer esse vídeo, porque eu prefiro morrer, Fernando, do que fazer esse vídeo aqui pra falar bobagem. Tá entendendo, Fernando? Eu prefiro morrer, cara. Exatamente, exatamente. Nós não estamos aqui para vender a nossa imagem, vender nada. A gente tá aqui para dar de graça uma informação que pode ser uma grande verdade, né? E cada um analise e tenha o que for bom para eles. Né? Eu sinto no meu coração que é verdade, porque se eu tô fazendo esse trabalho aqui, tá entendendo? Sim, exatamente. Então, e com certeza né? Sim. 6. Pelo tanto de informação que a gente teve, Fernando, né? Com certeza é. Isso aqui não tem nem dúvida. Quantas lágrimas derramadas, né? Tá mundo. Vamos lá. Vamos pro verso 7 aqui, Fernando, antes que a gente comece de novo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas se prepararam. Opa, vamos lá, eu tô com a salvação, eu tô tranquilo. Pronto. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso entendimento, dai-nos o vosso porque as nossas lâmpadas se apagam, a gente não tem mais um caminho para onde ir. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que venha faltar a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para nós. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. O azeite não é o suficiente. A lâmpada está se apagando. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não. Seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós.
Voltemos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem-me. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis.